queridas irmãs, queridos irmãos. Que alegria voltar ao nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Esse é o 10º livro, olha só. Tem caso de 10ª vez, né? A gente já viu isso em algum dos livros. Esse aqui é o 10º, é o caso do 10º livro. Os nossos livros anteriores estão esperando você, especialmente o último, Ação e Reação. Maravilhosa obra que diz respeito a tudo aquilo que acontece conosco em vários aspectos de nossa vida. Agora, nós vamos começar uma obra que tem um cunho diferente das anteriores. Nas anteriores havia uma história, personagens, etc. Esta não. Esta conta-nos alguns íntimos de Francisco Cândido Xavier, quando estava encarnado, que havia uma equipe de 12 sábios no plano espiritual, espíritos bem elevados, que eram os responsáveis por toda a obra que André Luiz, espírito, estava escrevendo. André Luiz só escrevia aquilo que estas entidades selecionavam para que o nosso mundo pudesse saber em seu devido tempo. Este livro, portanto, tem uma característica um pouco diferente das anteriores, e é por isso que muitas pessoas não gostam de lê-lo, acham que ele é muito complicado, porque tem uma linguagem muito técnica. Ela vai, às vezes, confundir a mente do leitor se ele não tiver um pouco de profundidade em alguns aspectos. Nós, naturalmente, estamos procurando fazer aqui uma leitura que possa ser palatável, com comparações, com conceitos que nós trazemos de outras áreas. Então, nós vamos buscar nesta abordagem um aprofundamento para que o leigo, para que a pessoa que não tem este contato com a ciência de maneira profunda, possa entender o que André Luiz quis dizer. Então, não é porque alguém fala assim, nossa, eu não consigo entender este livro, que você vai partir desse pressuposto e não vai entendê-lo. Ao contrário, eu acho que vai dar para você fazer muitas reflexões a respeito de tudo que está aqui, apesar de não ter uma historinha, como a gente está vendo nas outras obras, tá bem? Bom, este livro, Evolução em Dois Mundos, ele foi escrito em 1958. E nós vamos ver, no programa de hoje, a parte inicial, a introdução, porque são 2 espíritos que falam na introdução. O primeiro é Emmanuel, depois vem o próprio André Luiz. Porém, André Luiz, quando lançou o livro, ele solicitou que se colocassem, antes das 2 introduções, das 2 mensagens, alguns conceitos que estão nas obras de André Luiz. Ele pensou das 5 obras básicas, alguns conceitos. Então nós vamos começar analisando estes conceitos. Pega o seu livro, pegue um caderno. Hoje, daqui para frente, neste livro, você vai precisar ter bastante coisa escrita, porque você vai mover muito os seus neurônios. E é bom você ir anotando, porque é muito interessante tudo que nós vamos aprender juntos, tá bem? Então, vamos pegar aí a nossa primeira exibição dos slides sobre os conceitos de Allan Kardec. Você vai ver na tela o slide que vai começar a apresentar estes conceitos. O primeiro deles se refere ao Livro dos Espíritos. É a questão 194, que traz a seguinte afirmativa: a marcha dos espíritos é progressiva. Ela vai para frente, jamais vai para trás. Todos nós somos espíritos e nosso projeto evolutivo é sempre este. Nós sempre caminhamos para melhor. Na medida em que vamos assimilando coisas boas, nós não andamos para trás. Não é retrógrada, é sempre progressiva. Depois ele pega um conceito. O segundo conceito está numa outra obra básica. Você vai ver na tela. Vem do Livro dos Médiuns. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Está lá também no Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54, da edição FEB. Você vai ver então que o perispírito é a chave para compreender muitos fenômenos. E nós vamos entender neste livro como ele é o modelador, ele é o molde principal para o nosso corpo funcionar corretamente. Depois, nós temos da obra o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: o Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. A vida terrestre é um pedaço.
é apenas um dos liames que ligam o ser humano a todo esse conjunto da obra do Criador. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 7. Depois do Evangelho vem o céu e o inferno, dizendo que no intervalo das existências humanas, depois que você morre em uma vida, está esperando renascer numa próxima, nesse intervalo, o espírito volta a entrar no mundo espiritual, onde ele será feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que ele fez. É aquela história do ação e reação, não é? O céu e o inferno é o livro onde está esta explicação, no capítulo 3, item 10. E por fim, nós temos a Gênese. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. E aí você vê então a Gênese, capítulo 1, item 16. Bom, com isto, nós já começamos a entender que nas 5 obras básicas estão conceitos que André Luiz vai colocar aqui nesta obra. E eles estarão nos ajudando a que nosso espírito possa ir adiante, possa aprender com a atenção e a capacidade intelectual de assimilarmos essas noções para aplicarmos em nós mesmos. Você vai ter então aqui neste livro um mapa bem detalhado de como funciona o organismo físico, o perispírito, como que se dá a nossa relação com o mundo invisível. Por isso que se chama evolução em 2 mundos. Você evolui no mundo material, no mundo físico, e evolui no mundo espiritual. E para que você compreenda essa ligação, é que André Luiz está nos trazendo esta obra. Vamos então agora ao primeiro texto, que é a mensagem do Espírito Emmanuel, cujo título é Anotação. Escrevendo, diz Emmanuel, sobre o corpo espiritual, ele está falando do perispírito, que Allan Kardec chamou de perispírito, não é? Não se propõe André Luiz, o espírito que está escrevendo o livro, ele não deseja traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação, fazendo o detalhamento dos princípios que estruturam o perispírito, com a finalidade de equacionar os problemas da filosofia e da religião que se debatem. Desde então, tempos remotos, desde o passado, a humanidade reconheceu a existência do perispírito como um corpo sutil, um organismo sutil ou um intermediador, um mediador plástico. Ele é maleável, não é? Que liga o espírito e o corpo físico. E onde estão essas informações que o Emmanuel está dizendo? Porque desde a antiguidade, veja aí, ó, no Egito, ele era chamado de Ka para os sacerdotes. Na Grécia, era o Eidolon. Na evocação das sibilas, as sibilas eram mulheres que faziam profecias na antiguidade, aquelas que eram as pitonisas, aquelas que estavam dentro dos templos, respirando às vezes aqueles vapores e com isso se deslocavam, então elas eram chamadas sibilas. Para elas, também eram chamados de Eidolon. Ontem, diz Emmanuel, no passado, Paracelso o designava como sendo o corpo sidéreo, que é relativo ao plano astral. E não faz muito tempo, foi nomeado como Somod nas investigações de Baraduc. São investigadores que falam sobre o corpo espiritual. Agora, o espírito André Luiz, porém, ele procura apenas despertar em nós, acordar em nós outros, a noção da imortalidade, principalmente destacando o perispírito, essas noções,
aos companheiros encarnados, como forma viva, o perispírito, forma viva da própria criatura humana, que está presidindo, que está tomando conta com a orientação da mente, este casulo, esse dinamismo do nosso corpo, que é repleto de células, o casulo celular, onde o espírito, que é o viajante da eternidade, fica por algum tempo na face da Terra, em trabalho evolutivo ou em trabalho duro na própria regeneração. Então, para um pouquinho, vamos pensar. Emmanuel está dizendo, o André Luiz não quer ficar discutindo corpo sidéreo, somode, todos esses nomes, ou K. Não, ele não está preocupado em dizer qual deles tem razão, qual é ele que é o mais exato. Não, ele apenas está querendo realçar, despertar no encarnado, essa noção de que há um corpo plástico que modela e governa toda a estrutura da matéria. E é este corpo que vai permitir ao organismo físico estruturado dar ao ser, ao espírito, condições de evoluir, seja porque ele vai em busca do conhecimento, ele tem vontade de aprender, ou seja porque ele tem que reparar as coisas erradas que fez, que é o trabalho da regeneração. Veja aí, ó. Ele governa o casulo celular onde o espírito, viajor da eternidade, fica por algum tempo na face da Terra, o nosso organismo físico. Seja ele para um trabalho de evolução, que é aquele que a gente vai sempre procurar melhorar, etc., ou em um trabalho difícil de resgate, de regeneração de nós mesmos, porque temos que receber as coisas que nós fizemos e consertá-las. Aí ele continua dizendo, e assim ele procedeu, André Luiz procedeu, acima de tudo. Qual foi a causa que fez André Luiz escrever? Ele fez para salientar que, atingindo a maturidade, a maioridade moral pelo nosso raciocínio, cabe a nós mesmos, os seres que chegamos a este padrão, aprimorar as manifestações do perispírito, melhorar o perispírito e enriquecer os seus atributos, porque todos os nossos sentimentos e nossos pensamentos, nossas palavras e atividades, nossas obras, se refletem no perispírito, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Ao apreciar a evolução do perispírito, está dizendo André Luiz aqui, ou Emmanuel, né? Quando se observa a evolução do perispírito, André Luiz, nosso amigo, simplesmente esclarece que o homem não está condenado ao pó da terra, ao fim de tudo, quando o corpo morre, e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que ele plasmou nele mesmo. Isso é a consequência, positiva ou negativa, das nossas escolhas vividas na Terra, que se espelham em nossa forma vibratória. Imagina que você precisa de uma luva. E você vai precisar dessa luva para ficar bem justa na sua mão. Só que você perdeu o quarto dedo. Você não vai precisar de uma luva que tenha o quarto dedo. Quando você for colocar a mão para fazer o molde da nova luva, o molde não terá este dedo, porque você não tem este dedo na hora de modelar na borracha derretida, no silicone, ou seja, em qual material for. Então você verá que quando você retira a mão, que é que está dando causa à nova estrutura aparente, você verá que aquela estrutura aparente vai repercutir exatamente os moldes, a unha, o contorno das marcas, das dobras, dos dedos, vai estar tudo ali. Esse é o papel do perispírito. Então, se você tem um perispírito melhor,
o molde ficará melhor. Se você tem um perispírito defeituoso, vamos supor que você tem uma verruga no dedo, na mão. Essa verruga vai passar para o perispírito, da mão para a luva. Então, se o seu perispírito tem alguns defeitos, esses defeitos vão ser espelhados no corpo. Por isso que ele está dizendo, quando o corpo morrer, se você estragou a luva, você estará estragando também a essência do perispírito. Aquilo que você faz na matéria, em sentimento e pensamento, e às vezes em agressão à própria estrutura física, se reverbera, volta à ação direta no perispírito. Portanto, você é o construtor ou o destruidor do seu equilíbrio. E isso é importante, este conceito. Porque quando você morre, você não está condenado ao pó. Essa é a boa notícia. Você continuará vivendo. Porém, você vai se encontrar, como ele disse aqui, com o seu céu ou o seu inferno, plasmado em você por você mesmo. Vamos voltar ao texto. Em resumo, diz Emmanuel, André Luiz espera tão somente enaltecer, encarecer, ressaltar que o espírito responsável, renascendo nesse conjunto, nesse arcabouço das células físicas, ele é mergulhado na carne, como se fosse a imagem na câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que vão expressar a sua figura exata, no banho das reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação, agora positiva, não negativa, na realidade maior. Vamos entender isto. Emmanuel diz que André Luiz quer que você saiba que o seu espírito, você quando está no corpo físico, funciona como se fosse uma câmara fotográfica. Tudo que você faz, tudo que você realiza, vai sendo registrado como se fosse a câmara escura no seu perispírito. Você não está vendo. Mas quando você tinha aquelas câmeras que tinha filme, que tinha que ficar no escurinho, depois que terminava o filme, ele era rebobinado dentro da máquina e você levava num laboratório para ele ser banhado em processos químicos e então aquilo que era negativo, que era invertido, né? O branco era preto, o preto era branco, agora ficasse positivo, cada cor no seu lugar. E ele está dizendo que quando o espírito está na terra e o corpo morre, aquele corpo que era a câmara escura, imediatamente este banho lustral, este banho, que inclusive os antigos diziam que você tinha que passar por um rio, né, que separava o mundo físico do mundo extrafísico ou imaterial, este rio, como se fosse lavar, essa química da morte, faz com que aquilo que estava registrado no perispírito agora apareça, mostrando que foi que o indivíduo fez dele mesmo, de uma forma positiva, não é mais no negativo, agora é como se fosse a foto real. Então, preste atenção, esse livro vai nos ajudar muito em todos esses aspectos. Voltando ao texto, nós vamos ver o apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15, na sua primeira epístola aos Coríntios, escreveu convincente. Ele disse, está na Bíblia isso, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser, a evolução daquilo que a genética vai trazendo de etapa em etapa. E dentro dela, o corpo físico, que está nesse semear, e o corpo espiritual, como veículos, os dois veículos da mente em sua peregrinação na subida para Deus. A mente produz esses veículos, seja o corpo espiritual, seja o corpo material, que é consequência do corpo espiritual. A mente faz isto.
para que o Espírito possa ir subindo no projeto de nos aproximarmos cada vez mais da perfeição divina. E então, Emmanuel vai terminar. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção, chama a nossa atenção, a fim de que, pela nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 21 de julho de 1958. Então, aí nós vemos a primeira mensagem. Emmanuel já está falando qual é a finalidade do André Luiz? É esta. Para que ao nos prepararmos, nosso espírito, quando vai para o outro lado, possa estar exposto ao sol, o sol da verdade. Enquanto nós estamos na Terra, nós vivemos meio disfarçando as coisas, como se as pessoas não soubessem quem nós somos. Mas nós seremos chamados ao sol da verdade. E isto é algo que nós precisamos nos preparar agora. Então, nós hoje, pela conduta reta, estaremos nos polindo, para que quando chegarmos do outro lado, o sol da verdade não sofra de nenhuma alteração no seu reflexo em nós. Nós possamos refleti-lo sem modificá-lo, não tenhamos medo de que ele nos revele maus, viciosos, cheios de problemas, porque é isso que nós estaremos apresentando quando chegarmos do lado de lá, se não corrigirmos nossa vida aqui. Esse é o primeiro alerta do Espírito Emmanuel. Bom, agora nós vamos para a segunda parte, que é a nota do leitor, que é a mensagem de quem escreveu o livro, André Luiz, sob, como eu já disse, sob os auspícios, sob a direção de 12 sábios espirituais responsáveis por lhe dar os indicadores do que era necessário explicar. Vamos então ver o texto? Acompanhe comigo. Nota ao leitor é o título. Vamos então agora acompanhar o que André Luiz está falando. Ajustadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais, não se forram, não se protegem as criaturas humanas contra os pesares da angústia, da solidão, das dores. Veja só então o primeiro trecho. Nós estamos todos muito bem colocados na nossa vida cômoda. Então, a estarmos acomodados a isso, geralmente as criaturas não se protegem contra o que possa acontecer de solidão, de coisa ruim, de angústia. E ele continua comparando. Nesse navio prodigioso, a que nós chamamos de civilização, e ele vai começar agora a explicar como se nós estivéssemos numa nau, num grande navio, né? Que é um navio que ele chama de civilização, construído, estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica. Os homens se instalam, indo na direção do porto que nós, os espíritos, já alcançamos pelo impulso da morte. Os homens que estão encarnados estão navegando, só que eles, os espíritos que estão ali falando conosco, já chegaram no porto, já estão lá. Então, se eles já sabem, eles já passaram por isso, ele está dizendo, porém, se nós já não estamos mais no navio, isso não nos impede que nós voltemos ao interior da nave imponente para alertar o ânimo dos viajantes, nossos irmãos, que têm um passaporte imprescritível. Eles vão chegar mesmo na morte, no mesmo porto. Esse passaporte vai levá-los lá, mas eles têm esse passaporte para o mesmo país da verdade que os espera amanhã. Da mesma forma que ontem esperava por nós, diz André Luiz, que éramos encarnados no passado e agora já chegamos. E nós então fazemos essa viagem ao mesmo navio onde estão os vivos, porque a suntuosidade da embarcação não impede que ela tenha que enfrentar o nevoeiro da ignorância, a facilitar a incursão entre os rochedos do crime
nem segura está a nau contra a violência das tempestades que lhe convulsionam a organização e ameaçam a sua estrutura. Todos nós estamos encarnados nesse ambiente confortável da inteligência, da tecnologia, da beleza, do conforto, mas isso tudo pode passar por chacoalhões, por agitações. E é o que ele está dizendo. Ninguém se livra disto. Portanto, os espíritos estão voltando para alertar as pessoas. Continua o texto. Realmente, dentro dela atingimos luminosa culminância no setor da cultura, na nossa civilização, desta nau, em tudo o que tange à proteção da vida física. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, de como funciona o coração bem funcionado, mas ignoramos como libertar esse mesmo coração da prisão de sombras em que ele permanece, muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas, quando não esteja algemado aos monstros da delinquência. Continua ele explicando. Nós somos capazes, o ser humano é capaz de identificar a neurite óptica, uma inflamação do nervo óptico, com eliminação progressiva dos campos visuais. A neurite vai tornando a pessoa cega. E somos capazes, na Terra, de medicá-la com a vantagem possível na preservação dos olhos. Porém, desconhecemos na Terra como arrancar a visão, essas trevas que acompanham o espírito. Como é que a gente consegue tirar as trevas da nossa alma? Não sabemos. Tratamos a neurite, evitando a cegueira do corpo, mas não conseguimos evitar a cegueira do espírito. Como fazer isto? Continua ele dizendo, oferecemos braços e pernas artificiais aos mutilados. Porém, somos francamente incapazes de dar remédio às lesões do sentimento, às amputações emocionais. Como remediar a perda de um ente querido? Você consegue botar um filho postiço dentro do coração com o mesmo sentimento? Não. Interferimos com vasta margem de êxito, bem-sucedidos nos processos doentios das células nervosas, auscultando, procurando as deficiências de vitaminas, de enzimas, que ocasionam a diminuição do funcionamento metabólico do cérebro. Quando o cérebro não funciona direito, quando há um problema metabólico no cérebro, começam a surgir comportamentos estranhos. Nós conseguimos medir isto na ciência, porém, não estamos habilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero, que agravam a psicastenia. Psicastenia, que é uma neurose, são as neuroses patológicas, ansiedade, fadiga psíquica e a loucura. Não conseguimos ainda na Terra encontrar como impedir isto, como aliviar, como anular essas síndromes espirituais que produzem tantos pacientes nos hospitais, nas clínicas. Aí ele continua a dizer, nós nos achamos convictos de que a hidrocefalia, a água na cabeça, né, que já nasce com a criança, que vem de nascença, provém da acumulação indevida do líquido cefalorraquidiano, aquele líquido que irriga o cérebro e a medula espinhal, impondo uma ampliação, uma dilatação no espaço por ele ocupado dentro do crânio, na província intracraniana. Nós sabemos disso, temos certeza. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Por que ela foi assim detectada naquela pessoa? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo assim, ainda assim, nós não estamos voltando a vocês para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Nós estamos procurando os desequilibrados, os que não querem saber de aprender. Não. Nós estamos retornando à convivência daqueles que já olham o horizonte
Eles já sabem que o navio pode passar por tempestade. Ele já quer saber onde é que está o colete salva-vida, como ele faz para chegar na rota de fuga até o barco, que pode levá-lo em segurança, se acontecer um acidente. É para esses que nós estamos voltando. Aqueles que contemplam o horizonte entre a inquietação e o cansaço, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. E quando chegar o momento de descer do navio, o que vai ser de mim? E quando eu tiver que descer do corpo, o que será de mim? Quando tiver que abandonar todas as coisas, o que é que eu vou encontrar? Como é que eu estarei? Algumas pessoas já estão se preocupando com isso. Ele não está trazendo essas informações desse livro para os debochados, para os que ironizam, os que não estão nem aí com nada, os que querem continuar curtindo, os que estão dançando lá, né, no navio, os que estão jogando nos cassinos, os que estão enchendo o estômago de comida farta, mesmo que o navio esteja em risco. Não é para esses que André Luiz está se dirigindo, ele está se dirigindo para você, para mim, que estamos interessados em saber o que será de nós quando chegarmos no porto. Vamos voltar ao texto. De espírito voltado para estes, os torturados do coração e da inteligência, nós desejamos, aspiramos escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos, interligados no berço e no túmulo. Dois planos interligados, desde que o indivíduo nasce até que ele volte para lá, nos quais estes dois planos, berço e túmulo, vão sendo tecidas a nossa estrada, o nosso caminho para chegarmos a Deus. Estas são notas, são notícias, em que o despretensioso médico desencarnado que somos, André Luiz, você se lembra, lá no primeiro livro Nosso Lar, ele já nos indica, ele foi médico na Terra. Então ele tinha conhecimentos da técnica médica, do conhecimento científico, da medicina. Porém, ele está dizendo, eu que fui um despretensioso médico, estou produzindo essas pequenas notas, tomando para alicerce dessas observações o material básico que a própria ciência da Terra já conquistou. Material, por vezes, recolhido em obras de respeitáveis estudiosos. Essas notas, então, eu recolhi para que pudesse dizer alguma coisa do corpo espiritual. Veja só, hein? Aí, corpo espiritual de novo, perispírito, em cujas células sutis, ou seja, um perispírito que tem uma área dele composta de células. Nessas células sutis, a nossa própria vontade situa as causas de nosso destino sobre a Terra. A nossa vontade vai estabelecer tudo isso que vai acontecer conosco, enquanto estivermos no organismo físico na Terra. Páginas, como ele segue dizendo, páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, que a gente sabe, está sempre armada contra todas as afirmações que ela não possa demonstrar pela experimentação fria, e conciliar isso com a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. É esse o objetivo de André Luiz. E ele continua explicando. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal diante do universo. Definições sintéticas, resumidas, que nos ligam à grandeza da nossa posição no universo inteiro. Todavia, continua ele dizendo, para esse empreendimento, carecíamos de uma instrumentação mais ampla, não tínhamos ferramentas muito precisas, muito amplas, motivo pelo qual nós nos utilizamos de dois médiuns diferentes, em lugares distintos, dois corações amigos que se prontificaram a nos receber os textos humildes, dos quais a nossa pagada oferta, este livro, se compõe.
Foi assim, meu amigo, que este livro nasceu por uma carta de irmão aos irmãos que lutam e choram. Se você, e aqui ele vai encaminhando para o alerta final, se você não sente o frio da noite sobre o mar revolto das provações humanas, porque você está entorpecido ainda, hipnotizado na ilusão, que faz você zombar, faz você escarnecer da própria verdade, esta lembrança que nós estamos pondo em tuas mãos, ela vem endereçada para a pessoa errada, não é para você. Mas, se você guarda com você a marca do sofrimento, perguntando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se você percebe a nuvem que pronuncia, que anuncia, que prenuncia a tormenta, e o vórtice traiçoeiro das ondas em que o barco está levando você, em que você navega, se você já percebe tudo isso, os grandes problemas da embarcação, vem conosco. Estudemos a rota dessa nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da chama do nosso próprio espírito, que palpita imortal na eternidade. Perceba isso, o calor da chama do espírito, que não é um pedaço de não sei o que, de fumaça, não, tem uma função imortal na eternidade. E então, acendendo o fogo da esperança, perceberemos juntos, em uma exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. André Luiz, Uberaba, 23 de julho de 1958. Então aqui nós já observamos que a primeira mensagem de Emmanuel veio do dia 21 de julho e a segunda mensagem do dia 23 de julho de 1958. Uma feita em Pedro Leopoldo, através do médium Francisco Cândido Xavier, e a outra feita em Uberaba, através do médium Valdo Vieira. Com isto, nós já estamos tendo uma noção do que o livro vai nos propiciar. São conceitos sintéticos, são pequenos trechos que nos farão, que nos apresentarão as características deste molde. No caso que eu citei aqui, a mão que vai produzir num corpo mais denso, de uma borracha, de um silicone, de algum material passível de endurecimento, aquele mesmo modelo, aquele mesmo molde vai gerar um modelo correspondente. E nós vamos ver como tudo isso foi desenvolvido. E como Deus não deseja que a gente fique debaixo da terra, em qualquer campa, em qualquer cemitério do mundo, nem deseja nos condenar ao sofrimento eterno, mas deseja que o filho vá adiante. Você que é pai e mãe, quando pôs o filho no mundo, você já tinha a ideia, esse daqui vai ser tal coisa, eu vou ajudá-lo a ele crescer para fazer o seu destino ser glorioso. É a mesma coisa, só que a gente é tão atrasadinho, né? E Deus é tão tudo, que nós não conseguiremos entender como Deus nos destina a coisas muito melhores, como disse André, nesta última parte, que Deus nos destina a irmos além das estrelas. A destinação do homem foi traçada por Deus, não para sermos aqueles que vão apenas de mundo em mundo, mundo em mundo, mundo em mundo, ficando nessa condição de eternos aprendizes. Deus, a divina bondade, na alegria de um Pai que é soberanamente justo e bom, traçou para nós um destino que vai muito além das estrelas. Nós um dia estaremos sendo responsáveis por edificar novos mundos para novos seres que Deus continua criando. Administraremos como Jesus e como outros espíritos já são responsáveis
este mesmo processo evolutivo de outras criaturas. Teremos compaixão, teremos desenvolvido o amor suficiente para podermos ser confiáveis em que não vamos nos irritar quando a criança vem e nos chuta a canela, nos chama de feio, faz birra. Nós não iremos bater nela até sangrar, porque quem faz isso não pode ainda educar. Só pode educar quem é capaz de amar. E é por isso que Deus nos traçou a destinação para além das estrelas. Nós iremos além disso tudo, porque as estrelas ainda estão no mundo da matéria. Nós somos espíritos. Vamos usar a matéria como um trampolim para pular, para chegar lá adiante e um dia governar a matéria com nossa mente, com a nossa vontade. Este é o projeto da divindade. E aqui nós vimos então, no nosso primeiro programa, estes conceitos dos dois espíritos amigos, Emmanuel e André Luiz. No próximo programa já vamos para o primeiro capítulo, Fluido Cósmico. É um capítulo curto, mas você vai ver que vai dar o que falar. E eu quero que você esteja conosco. Mesmo que nos falte capacidade para aprofundar em tudo o que a ciência estará aqui apresentando, nós faremos o nosso melhor, tenha certeza disso. E queremos que você se inspire também nessas belezas. A gente agradece muito a sua audiência. Avisa os teus amigos, avisa eles. Olha, começou um novo livro. Evolução em 2 mundos. E vai ser muito bacana. Nós vamos aprender essa viagem. Vamos andar nesse navio já para chegarmos no destino sem medo de descer. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Até o nosso próximo Espírito da Letra. E muita paz.